Fala pessoal, eu sou o professor Marcel Santiago e hoje eu queria falar um pouco com vocês, brevemente, sobre o pensamento do período helenístico. Bem, o período helenístico ele compreende aí do século III a.C. e ele vai até o século IV depois de Cristo, né? Então, no período helenístico, vão estar presentes alguns pensamentos da filosofia acerca de ética, do conhecimento e até mesmo as relações do ser humano com a natureza e com Deus, né? Então veja que o período helenístico ele faz parte aí dessa subdivisão da filosofia antiga. Ele é respectivamente o quarto e último subperíodo aí, se a gente pode falar assim, da filosofia antiga. Então a gente pega a filosofia antiga, divide ela em 4 partes, então o período helenístico seria o último período aí, tá bom? Então hoje nós vamos falar brevemente sobre algumas correntes filosóficas que surgem nesse período helenístico, tá? O intuito dessa aula não é abordar profundamente cada uma dessas correntes. Para isso nós vamos gravar vídeos posteriores explicando melhor e detalhadamente o que pensa cada uma dessas correntes. Aqui o intuito é realmente a gente abordar de uma forma breve, né, e de certa forma um pouco superficial, mas trazendo aquilo que realmente é o foco do pensamento da corrente filosófica, para a gente entender num primeiro momento o que significa cada uma dessas correntes dentro do período helenístico, tá bom? Então nós vamos fazer aqui uma breve abordagem e no futuro nós vamos estar gravando aí um vídeo para aprofundar essas correntes filosóficas e aí você ter aí mais um embasamento para poder se identificar ou conhecer ou até mesmo defender alguma dessas correntes, tá bom? Então vamos lá. Nós colocamos aqui no quadro 4 divisões, pegamos aqui 4 das principais correntes. O hedonismo, o cinismo, o ceticismo e o estoicismo, tá bom? Aqui, então vamos começar pelo hedonismo, tá? Hedonismo da palavra hedon, né, grego, né? Hedon, que significa então prazer. O fundador dessa corrente é então Epicuro, né, ou também chamado Epicuro. Nós vamos chamar aqui de Epicuro. Epicuro viveu dos anos 341 a 271 a.C., tá? E o que ele postulava? Ele dizia que o prazer é o princípio e fim de uma vida feliz. Então, para você medir o nível de felicidade da pessoa, você tem que medir aí o nível de prazer que existe na vida da pessoa. E aí a gente pode se perguntar, né, e foi isso que surgiu, essa distinção, quando a gente coloca na corrente do hedonismo o prazer como sendo o foco principal, nós podemos colocar uma distinção, em que tipo de prazer ele está falando, tá? E aí nós temos aí esse cara chamado Arístipo de Cirene, que ele vai dizer assim, bom, na minha concepção, o prazer que vai justamente medir a felicidade do ser humano é o prazer, então, ou os prazeres imediatos, tá? São os prazeres aí que estão ligados a sanar de forma imediata as necessidades ou os prazeres que o corpo quer, né? Por exemplo, sexo ou até mesmo comida, tá? Então são os prazeres imediatos. Arístipo de Cirene, ele então vai no hedonismo fundar o sirenaísmo, tá? Sirenaísmo de Cirene aqui, para dizer que dentro do hedonismo, a corrente que defende que os prazeres devem ser sanados, ou o prazer que é mais latente para o ser humano, que deve ser sanado, e, consequentemente, mostrar que ele está feliz, são os prazeres imediatos. Então, vai haver uma divisão aí, né? Onde que Arístipo vai dizer que os prazeres imediatos são aqueles que são necessários para medir a felicidade do ser humano, enquanto que Epicuro ele vai se basear em uma outra ponta. Ele vai dizer assim que o prazer que ele está dizendo inicialmente aqui, né, como esse princípio e fim da vida, são os prazeres duradouros, são os prazeres aí ligados às necessidades da alma, né? Então aqui Epicuro, né, vai se distinguir aqui do sirenaísmo pelo fato de que ele vai estar ligado aí com questões com as necessidades do espírito, né? Então, os prazeres voltados às necessidades do espírito, tá? Então, por isso aqui, a corrente que vai falar sobre esses prazeres mais duradouros, que é a corrente de Epicuro, vai ser chamada de epicurismo, tá bom? Enquanto que a outra dos prazeres mais imediatos
do sirenaísmo. Mas vejam que todas as duas estão dentro da corrente hedonista, que fala sobre a questão do prazer, tá bom? Então veja só, um vai falar sobre a questão do corpo, que é Arístipo de Cirene, enquanto que Epicuro vai falar sobre as questões do espírito, né, das necessidades do espírito. E aí a gente pode citar aqui como exemplo uma boa conversação, a contemplação das artes, ouvir uma boa música, né, ler um livro, uma obra clássica. Então veja, todas essas coisas que eu acabei de citar, elas estão ligadas à necessidade do espírito, é nutrir o meu espírito. Então são prazeres mais duradouros, e não prazeres imediatos, como dizia Arístipo de Cirene, tá certo? Então veja só, se eles têm essa discordância aqui, em relação a que tipo de prazer o ser humano está buscando, ou a que tipo de prazer vai definir se o ser humano é feliz ou não, veja que eles concordam que é necessário que o ser humano pratique a ataraxia. O que é a ataraxia? A ataraxia, então, é a imperturbabilidade da alma. É não deixar que nada perturbe a minha alma para que eu possa ser feliz. Então, eu preciso, obviamente, buscar sanar os prazeres imediatos para o sirenaísmo? Sim, mas eu também preciso que, ao mesmo tempo, buscando esses prazeres, que eu também não seja um louco desvairado, que eu tenha aí seja comedido, né? Então, eu preciso praticar essa ataraxia, eu preciso buscar sanar esses desejos, buscar ser feliz, mas também preciso manter aí a característica da ataraxia, ou seja, manter em mim uma paz interior, né? Uma imperturbabilidade da alma. Também pode ser dito como uma ausência de dor, né? Há uma ausência de desprazer. É buscar este é o ideal para aí as duas correntes, tanto para o sirenaísmo quanto para o epicurismo. Eles convergem nesta questão, né? Então, a busca do ser humano é sempre por uma ataraxia, paz interior. É um nível elevado onde ele, então, justamente, ele não se deixa abalar, ele foge da dor, ele foge do desprazer para atingir, então, esse nível de ataraxia, tá bom? Depois nós temos aí o ceticismo. O ceticismo, ele, então, está ligado ao Pirro de Elis, ou também você pode encontrar o nome dele como Pirro de Élida. Tá? Ele viveu aí entre 365 a 275 a.C., né? E o que ele vai dizer? Essa corrente do ceticismo vem de cético, duvidoso, e é justamente isso. O cético duvidoso é aquele que vai duvidar do conhecimento, da capacidade do ser humano de conhecer as coisas, né? Porque para o cético, nós conhecemos as coisas a partir das suas aparências, a partir daquilo que eu percebo. Né? Os meus sentidos captam ali as aparências, mas não necessariamente aquilo que eu estou captando é de fato o que a coisa é. Talvez a coisa seja muito mais do que isso, e aí eu estou captando talvez uma parcela, um fragmento daquilo. Então, por essa razão, o ceticismo vai dizer que tudo é incerto, nenhum conhecimento é seguro, porque todos os conhecimentos são contestáveis, né? E ele vai dizer que buscar a verdade absoluta, a verdade plena, é algo inútil. O ser humano não deve fazer isso, tá certo? O que o ser humano deve fazer? O ser humano deve olhar para o mundo, olhar para o universo e fazer a epoké. Aqui escrito epoché, mas se pronuncia epoké, né, aqui em grego. Então ele deve fazer a epoké. O que é a epoké? É a suspensão de juízo. Eu olho para algo e ao invés de eu querer traduzir aquilo como verdade, eu simplesmente suspendo o juízo. Eu faço uma suspensão de juízo, né? Eu não emito um juízo, eu faço uma suspensão. Por quê? A partir do momento que eu faço a epoké, eu estou assumindo para mim mesmo que eu estou suspendendo o meu juízo e que eu estou compreendendo que quando eu olho para as coisas, eu vejo as aparências somente. Eu vejo somente o imediato, né? Aquilo que me aparece de imediato. E não, na verdade, não necessariamente isso é a verdade. Então, por essa razão, o ceticismo vai dizer que a partir do momento que eu faço a epoké, então eu sou capaz de viver em paz e também sou capaz de viver feliz. Veja, enquanto que aqui a medida da felicidade está na busca do prazer, mas também em manter o estado de ataraxia, aqui para o ceticismo é justamente a partir do momento que eu realizo a epoké. Então eu realizo a epoké, então aí sim eu vou ser feliz, porque eu estou compreendendo que é impossível eu querer chegar a uma verdade plena e absoluta das coisas.
somente eu conheço as aparências, somente como elas se revelam no imediato para mim, tá? E isso não é a verdade. Talvez seja uma parcela da verdade. Então, por essa razão, eu faço suspensão de juízo, eu faço hipoqué, tá bom? Depois nós temos outras duas correntes, né? A terceira aqui é o cinismo, né? Quando a gente pensa de cinismo, a gente já pensa numa pessoa fingida, né? Você é cínico, você está sendo um fingido, né? Então veja só, mas não é esse cinismo aqui que nós estamos falando, de ser um cara fingido. Cinismo vem do grego kinos, né? Que quer dizer cão, literalmente falando cão. Então alguém que está dentro da corrente do cinismo, ele está buscando viver, então, entre aspas, características dos cães, né? Então, ou seja, é alguém que se propõe a viver como cães. Em que sentido, né? Não é sair latindo por aí, não. É viver como os cães, no sentido de estar sem propriedade ou não ter uma propriedade e também sem conforto, né? Então, é uma pessoa que busca viver dessa forma, sem propriedade e sem conforto. O nome que se destaca aqui na corrente do cinismo é Diógenes de Sinope, que viveu ali entre 413 a.C. a 327. Então ele também era chamado de Sócrates louco, né, ou Sócrates demente, porque justamente ele levava a máxima de Aristóteles, que é o conhecer a si mesmo, de uma forma até muito radical, né, e muito extremista. Então ele dizia assim que o ser humano era necessário ao ser humano conhecer a si mesmo e também desprezar todos os bens. Por essa razão, ele vivia de uma forma simples, né? Desprezava todos os bens materiais, né? E por essa razão, diz a lenda que ele vivia até em alguns momentos da sua vida em barris, né? Ou até o famoso Chaves, né? Então veja só, para nós entendermos aí a simplicidade de quem seguia essa corrente do cinismo. É viver, então, na simplicidade, deixando as coisas para lá, não dando importância para as coisas materiais, desprezar esses bens, porque a gente sabe que a essência, entendeu que a essência da vida realmente é conhecer a nós mesmos e desprezar esses bens terrestres, né? Ou seja, aqui voltado muito para uma questão muito mais de conduta pessoal, voltada para uma questão de prática humana, como é que o ser humano deve viver nesse sentido aí de desapego, né? Bem legal esta característica aí do cinismo e futuramente a gente vai nos aprofundar um pouco mais nessa corrente, tá bom? Depois, uma outra corrente que surge também no período helenístico seria então a corrente do estoicismo, que vem de Zenão de Cício, e ele viveu aí entre 336 a 263 a.C., e aí ele vai dizer que toda a realidade, né, o estoicismo vai dizer que toda a realidade existente é uma realidade racional, né? Então, veja só, ele vai dizer que a realidade que existe no mundo ela é uma realidade racional, não é uma coisa assim bagunçada, existe uma razão. E quando a gente fala de razão, a gente fala de ordem, né, de ordenamento. As coisas que existem no mundo são organizadas. Reparem, se a gente for fazer uma análise da natureza, nós temos as leis, né, da física, onde nós temos a gravidade, nós temos ali dentro da natureza a questão das reproduções, como é que as sementes elas então dão origem a novas plantas, a novos aí artigos ou novas, ou como é que as sementes elas conseguem se reproduzir, como é que as plantas conseguem se reproduzir. Como é que então os animais conseguem ser... Existe uma lógica, existe um ordenamento na natureza que faz com que a natureza consiga prosperar, consiga aí se organizar, se autorregular. Então veja, existe uma ordem nesse universo. Por essa razão, aquilo que nós chamamos de Deus, na verdade, aqui no estoicismo nada mais é do que a fonte desses princípios racionais. E esses princípios racionais estão na natureza. A gente percebe ele olhando para a natureza. A gente percebe que existe um princípio ou princípios, né, que são inteligentes, que são aí que dão ordem ao mundo, né? Então é justamente isso que o estoicismo vai dizer. Então cosmos, ou seja, o universo, cosmos aqui significa universo. O universo, então, ele é um universo ordenado, né? Ele tem uma ordem nesse universo. Ele é um universo harmonioso.
tá bom? Ele vive em harmonia. As coisas se autorregulam. Vai acontecendo no universo, no seu dia a dia, no seu cotidiano, uma harmonização das coisas, né? Elas vão concorrendo para isso, né? Então, veja só, existe uma ordem cósmica, né? Uma ordem no cosmos, né? Ou seja, uma ordem na natureza. Eu, ser humano, faço parte dessa natureza. Então, qual que é o segredo para a minha felicidade? O meu é cumprir justamente o meu dever. Qual que é meu dever? Viver segundo a minha natureza. É aceitar que existe uma ordem na natureza, né? E se eu faço parte dela, a minha vida vai ser ordenada. Veja que aqui no estoicismo a gente culmina muito para aí aceitação de destino, né? A nossa vida, então, de fato, ela está sendo conduzida por uma ordem maior do que a minha, né? Um ordenamento maior do que o meu, um princípio racional, né? Se a gente quer chamar de Deus, né? Mas veja, existe um princípio que rege toda a natureza, que rege tudo o que existe. E eu devo ficar tranquilo, devo ficar em paz. E nesse sentido, aqui, ó, buscar a paz interior, a ataraxia. Por que eu tenho que ficar em paz? Porque tudo vai tá sendo organizado, está sendo ordenado pelo universo, pelo cosmos, né? O cosmos, ele tem essa organização, ele tem dentro dele princípios racionais que organiza tudo. Então eu tenho que ficar tranquilo, calmo, que não compete a mim transformar a natureza. Eu não vou conseguir transformar a minha vida, né? Porque existe uma razão, né? Existe algo que está por trás das minhas ações, que são superiores às minhas ações. E por essa razão, por elas serem superiores, elas controlam tudo que existe, inclusive a minha vida, tá bom? Então, por isso que aqui no estoicismo a gente vai fazer uma interpretação muito voltada para a questão do destino, né? É a aceitação do destino e viver em paz. Então, praticar então, a ataraxia, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando das aulas, eu peço que vocês curtam, compartilhem com seus amigos, tá? Também se inscrevam no canal para que sempre que surgir vídeos novos, vocês possam acompanhar as outras aulas de filosofia. Eu espero ter colaborado com os estudos de vocês e a gente se vê numa próxima, tá bom? Muito obrigado!